1º de fevereiro de 1974, uma das tragédias que marcaram o Brasil. Foi nesse dia que o edifício Joelma ardia em chamas. O medo, desespero, gritos e correria eram vistos do outro lado da rua. O Brasil parou nesse dia e até hoje podemos perceber marcas além do fogo. Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma Investigação em Série para vocês. Hoje vamos relembrar o caso que chocou o Brasil no ano de 1974, que foi o edifício Joelma. Vou trazer as curiosidades da construção deste prédio, porque existem histórias por trás de todos esses acontecimentos. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página no Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Vamos voltar no tempo antes da tragédia do edifício Joelma para 1948, onde Paulo Ferreira de Camargo tinha apenas 26 anos de idade e era um químico recém-formado na Universidade de São Paulo, onde também trabalhava como professor auxiliar. A casa onde morava ficava na rua Santo Antônio, número 104, no centro de São Paulo, mesmo lugar localizado o edifício Joelma. Paulo morava com a sua mãe, Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e as suas irmãs, Maria Antonieta Camargo, de 23 anos, e Cordélia Camargo, de 19 anos de idade. Apesar do abalo emocional, que foi a perda do pai, a família ficou bem resguardada com uma herança deixada por ele. A Benedita ficou responsável por trazer a vida dos filhos em rédeas curtas. Ela ficou responsável administrando também as finanças para que eles pudessem levar o mesmo padrão de vida. O Paulo, ele era conhecido por amigos e vizinhos por ser um rapaz bem excêntrico, só que nos últimos meses ele estava apresentando um comportamento estranho demais. No início de outubro de 1948, Paulo contratou 2 pedreiros para que construíssem o mais depressa possível um poço artesanal de 5 metros de profundidade no quintal dos fundos da sua casa. Por volta das 10 horas da manhã do dia 4 de novembro de 1948, o Paulo deu início à primeira parte do seu plano. Sentado à mesa com Benedita Camargo e Maria Antonieta para almoçar, ele aguardou um tempo até que as doses do sonífero que derramou na refeição das duas fizessem efeito. E quando isso aconteceu, o Paulo ele executou elas a tiros e lançou os seus cadáveres para dentro do poço. A segunda parte do seu plano aconteceu logo depois que Cordélia chegou do trabalho e recebeu o mesmo destino que a sua irmã e a sua mãe. Feito isso, o Paulo ele selou a boca do poço. No dia seguinte, o Paulo ele disse para os seus amigos do trabalho e aos seus vizinhos que ele, juntamente com a família, iria fazer uma viagem a passeio ao Paraná. Nas 2 semanas seguintes, ninguém viu o Paulo em lugar nenhum e assim que ele apareceu, ele disse que sofreu um acidente de carro próximo de Curitiba e somente ele que sobreviveu. Só que o mais estranho de tudo isso, gente, é que nenhum familiar recebeu uma notícia do funeral das mulheres e nem souberam de como foi que aconteceu o acidente. As pessoas começaram a perceber que o Paulo não demonstrava emoção quando falava da mãe e das irmãs, tanto que ele começou a levar a vida dele normal, como ele sempre fazia, e assumiu até uma nova namorada. Certo de que havia algo de errado, amigos e familiares exigiram uma investigação por parte da polícia para comprovar a história do Paulo. Finalmente, na tarde de 23 de novembro de 1948, os policiais foram até a casa da família para interrogar o Paulo. Enquanto ele respondia às perguntas, outros agentes revistaram a casa, mas nenhum vestígio ou outras evidências como marcas de disparos ou manchas de sangue foram encontrados. Mas eles se depararam com um poço coberto e pediu para que ele falasse sobre a função dele ali. Apesar de não possuir nenhuma irregularidade, eles entraram em contato com o corpo de bombeiros e solicitaram a escavação do poço. O Paulo ele se retirou para ir no banheiro assim que o trabalho começou. Como ele já sabia que sairia de casa algemado, ele se suicidou com um tiro na cabeça.
Em 1969, a casa da família foi demolida, pois parte do terreno onde ficava foi comprado pela construtora para o início das obras do edifício Joelma. O local já tinha uma história bem antes do Paulo matar a sua família. O terreno já havia sediado um pelourinho conhecido por ser o local principal de tortura e assassinato de escravos antes da abolição. Explorando mais ainda o histórico do lugar, os escravos sofreram sobre o mesmo chão onde vários índios foram enterrados, cuja ossada foi exumada pelo governo e descartada em qualquer lugar. Vamos agora para 1971. O edifício Joelma foi inaugurado pela empresa Banco Crefisul de Investimentos e, de acordo com o vice-presidente da época, 1.016 funcionários trabalhavam no edifício. No dia 1º de fevereiro de 1974, que era para ser um dia comum de trabalho, aconteceu uma das maiores tragédias do país. Às 8h45 da manhã, deu início ao incêndio no 12º andar. O incêndio começou na fiação do ar-condicionado que passava pelo teto. O fogo se alastrou pelas cortinas e pelo carpete e em pouco tempo o andar de cima se encheu de fumaça e fuligem tóxica. As chamas ganharam mais forças quando chegaram às copas. As explosões dos botijões de gás causou pânico em quem estava dentro do prédio e ajudou o incêndio a alcançar os andares superiores. Em pouco mais de 5 minutos, as chamas chegaram ao 25º andar. As pessoas ficaram desesperadas, começaram a gritar e, de acordo com os sobreviventes, eles tentaram até pegar seus pertences, bolsas, guarda-chuva e tentaram descer do prédio, mas não conseguiram. Tiveram então que subir. Às 8h55 da manhã, as fumaças conseguiam ser vistas em todo o centro da cidade e os bombeiros foram informados do incêndio pelos porteiros de um outro hotel. Já às 9h05 da manhã, as pessoas se aglomeraram no topo do Joelma, enquanto outras conseguiram sair pelo andar térreo. As chamas continuaram subindo muito rápido. Somente às 9h10 da manhã, as 2 primeiras viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram quando algumas pessoas, já desesperadas, se atiravam do prédio. É muito difícil parar para pensar nisso, gente, mas as pessoas tinham 2 opções: morrerem queimadas ou saltando do prédio. Foram feitos até cartazes com pedidos para que as pessoas não saltassem, mas não deu muito certo. Até porque, gente, acredito que a maioria não parou para ler devido todo aquele desespero. Quando acontece um incêndio, o calor ele atinge 700 graus. Isso derrete alumínio, vidro, funde metais. Então imagine nós, seres humanos. E muitas pessoas morriam de asfixia mecânica, que é o mesmo que você colocar uma água para esquentar em uma panela, ela vai chegar mais ou menos a 100 graus, e aí você tira essa tampa e coloca o seu rosto. Então as pessoas elas respiravam ar de 600 a 700 graus. O socorro mobilizou 1.500 homens entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de 5 hospitais estaduais e outros particulares, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Aos 250 bombeiros da capital se juntou o reforço de um destacamento de Santo André, policiais militares especializados da Companhia de Operações Especiais também participaram do trabalho do socorro. Quando a primeira guarnição chegou, comandada pelo sargento Rufino Rodrigues de Oliveira, o fogo consumia só o centro do prédio. Já às 9h40 da manhã, diversas pessoas se jogaram dos andares e os bombeiros lançaram 4 grandes longos jorros de água sobre o prédio já totalmente tomado pelas chamas. O trânsito da cidade ficou completamente engarrafado e já podia ser calculado em torno de 500 mil o número de pessoas que se aglomeraram no centro para ver o incêndio. Logo no início do combate ao fogo, os bombeiros tiveram problemas, pois os hidrantes da região estavam defeituosos e não forneciam pressão suficiente. Foram deslocados então todos os carros-pipa disponíveis na prefeitura, cerca de 30, além de muitos outros particulares que também ajudaram no combate. A confusão era total e o corpo de bombeiros colocou uma escada Magiros, conseguindo salvar do 13º andar pelo menos 13 pessoas. Um rapaz que tinha tentado descer por uma corda improvisada do 16º ao 13º andar, despencou por cima da escada Magiros e derrubou na queda mais 3 pessoas, inclusive um bombeiro, e todos morreram. Quando deu 10h15 da manhã, chegou as ambulâncias do INPS e de instituições particulares. Litros de leite,
Medicamentos e cobertores chegaram também para atender os pedidos feitos pelos médicos. Soros, antibióticos, seringas hipodérmicas são recebidas também. Junto ao Marco da Bandeira, foi instalado um posto ao ar livre para doadores de sangue. Centenas de pessoas formaram duas grandes filas. A Praça da Bandeira foi transformada num campo de feridos, sobreviventes e pessoas que são medicadas e depois levadas aos hospitais e prontos socorros. Às 10h30, no 19º andar, 5 pessoas começaram a se desesperar, tentando se atirar pela janela porque o fogo estava se aproximando. Bombeiros pediam calma e surgiram problemas com as mangueiras, pois muitas delas estavam furadas. Um policial chamado Augusto Casanica saltou em cima do edifício do Joelma. Em uma entrevista, ele disse que quando caiu, rompeu a tela e bateu forte o pé na laje, mas mesmo assim ele seguiu forte. Quando ele avaliou o cenário, era um terror completo. Quando de um lado do prédio vinha uma labareda de fogo, o pessoal corria para o outro lado. Augusto teve que gritar mais do que todos que estavam ali e pediu para que ficassem no centro do prédio. Se ficassem nas bordas, eles iriam ser pegos pelas chamas. Mas depois que ele chegou lá em cima, ninguém mais saltou do prédio. Um sobrevivente chamado Hiroshi Shimuta disse que não acreditou em tudo que estava acontecendo e só se deu conta que realmente o prédio estava em chamas quando o fogo estava bem próximo dele. Ele queria muito viver, fazia apenas um mês que tinha se tornado pai e ele pensou que de lá ele sairia vivo para ver os seus filhos. Ele com mais 6 pessoas correram para o banheiro e ficaram em um parapeito e conseguiram ser salvos. Só que nem todos tiveram essa sorte. Dentro do prédio, na correria e no desespero, 13 pessoas entraram no elevador, mas parou de funcionar assim que as chamas provocaram pane no sistema elétrico dos aparelhos, e essas pessoas ficaram presas lá dentro. À 1h45 da tarde, de um prédio oposto e munido de um telescópio, Joel Correia, um dos homens que viraram heróis, viu que ainda haviam pessoas vivas no 21º andar, quando as buscas já haviam sido até encerradas. Ele ligou para a rádio Jovem Pan, que transmitiu as informações aos bombeiros e todos foram salvos. Às 2 da tarde, os 2 últimos sobreviventes foram retirados das janelas pelos bombeiros. O fogo já estava sob o controle e continuaram a operação de retirada dos corpos queimados, que foi até o início da noite. 17 pessoas mortas foram encontradas no 12º andar, 9 foram encontrados no 15º andar e quando chegaram ao topo do edifício encontraram mais de 20 mortos, na maioria carbonizados. Eles descobriram também 70 mortos sob o telhado na ala da rua Santo Antônio e mais 35 sob a cobertura da ala voltada para a Avenida 9 de Julho. Às 5h30 da tarde, os carros guincho chegaram ao local para auxiliar na limpeza da área. Os 7 primeiros andares de garagem não foram atingidos graças às portas de emergência, o que permitiu que os 17 funcionários que ali trabalhavam se salvassem. Os andares ocupados pelo Banco Crefisul foram completamente destruídos. Trabalhavam ali 861 funcionários, dos quais 600 já haviam chegado na hora que o incêndio se iniciou. Além deles, havia também 71 funcionários da empresa de limpeza Continental. Ao todo, foram 187 mortos e deixou mais de 300 feridos, mas até hoje esse número é uma estimativa. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. A tragédia do Joelma, que aconteceu 2 anos depois do incêndio do edifício Sandraus, reabriu a discussão popular com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndios nas cidades brasileiras. O Código de Obras que estava em vigor naquela época era o de 1934, uma época que a cidade de São Paulo tinha em torno de 700 mil habitantes, poucos prédios e não tinha uma quantidade de aparelhos eletrônicos que tinha naquela época nos anos 70. A investigação sobre as causas do acidente, concluída e encaminhada à Justiça em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como os principais responsáveis pelo incêndio. 3 empresas receberam acusações a respeito do caso, que foi o Banco Crefisul, inquilino do prédio, a Joelma S.A., importadora comercial e construtora, que construiu o prédio, e a Termoclima, indústria e comércio, que instalou os aparelhos.
Então, Alvino Fernandes e Sebastião da Silva, eletricista e ajudante de eletricista, não tinham curso completo sobre eletricidade e nunca receberam orientação técnica do Departamento de Serviços Gerais, que era quem respondia por reparações elétricas. O resultado do julgamento foi divulgado a 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefsul, foi condenado a 3 anos de prisão. Alfred George, proprietário da Termoclima, seu funcionário o eletricista Gilberto Araújo e os eletricistas da Crefsul Sebastião da Silva Filho e o Alvino Fernandes Martins receberam condenações de 2 anos. Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por 4 anos e com o fim dessas reformas, em outubro de 1978, ele foi rebatizado Edifício Praça da Bandeira. O edifício Joelma passou por reformas, se adaptou a novas regras e agora, no novo desenho do prédio, foi construída uma saída de emergência com porta corta-fogo. A escada foi construída por normas mais seguras, as pessoas conseguem se deslocar de um andar por outro com segurança, sem ter acesso à chama e à fumaça que está no andar. Extintores e hidrantes são checados regularmente e existem diversas placas de sinalização para rotas de fugas. Vamos agora falar das 13 almas, porque durante o incêndio, 13 pessoas que estavam tentando escapar pelo elevador foram totalmente carbonizadas. Sem ter como fazer a identificação das vítimas, os corpos foram enterrados juntos, lado a lado, no cemitério São Pedro. Ficaram conhecidas como as 13 almas. O zelador do cemitério dizia escutar gritos e lamúrio das 13 almas. Ele passou então a molhar as sepulturas e as vozes foram silenciadas. Desde o acontecimento, o cemitério da região atrai pessoas que são devotas. Para eles, os mortos já deram várias graças aos vivos. Eles também deixam copos de água em cima de cada sepultura. Espíritos, vozes, gritos, faróis de carros acendendo sozinhos e outros fenômenos sobrenaturais fazem parte da história do edifício Joelma e da rotina de quem trabalha lá. Se são verdadeiras ou apenas mitos populares, não é possível saber, mas o local atrai curiosos e ainda gera questionamentos por qualquer um que tenha ouvido falar sobre o famoso prédio. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje. Me falem aqui nos comentários se vocês já conheciam o caso do edifício Joelma. Não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito, e também se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!